Bom dia, bom dia. Vamos lá? 1 Reis, no capítulo 12, no versículo 10. Final do versículo 10 e o versículo 11 diz assim: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Essa passagem aqui é muito interessante. Salomão tinha acabado de morrer, né? E por causa da sua idolatria e por causa do final da vida de Salomão, em que ele foi um idólatra para os deuses das suas mulheres, né? Ele adorou os deuses das suas muitas mulheres, né? E assim ele destruiu o pacto que Deus tinha com ele, né? Ele cortou aquilo que Deus tinha preparado para ele, né? E por amor à descendência de Davi, Salomão tinha uma questão garantida, pelo menos, né? Porque a descendência de Davi estava com uma certa garantia perante a Deus. E o reino não foi tomado da mão de Salomão por amor a Davi, mas seria tomado da mão do filho de Davi, né? Nesse caso aqui de Roboão. Mas o que eu vejo aqui é o seguinte, né? É que Roboão tinha acabado de subir ao trono, né? Ele tinha ido para Siquém para começar a reinar, né? E aí a gente vê o quão Salomão era sábio e como seu filho não era, porque Salomão nunca, em sua consciência, ia fazer uma coisa dessa como o Roboão fez, né? Primeiro que Roboão ele chega e pede dois conselhos. Ele primeiro pede conselho com os anciãos, com os homens idosos, os homens experimentados, lembrando que esses homens possivelmente foram os homens que acompanharam o reinado de Salomão e o assistiram julgar com sabedoria várias causas. E quando você assiste sabedoria, quando você observa sabedoria, quando você participa de uma estrutura, de um governo, né, de uma liderança onde está sendo aplicado sabedoria, automaticamente você aprende sobre sabedoria. E pediu conselho para esses anciãos e pediu conselho para jovens que tinham pego uma fase talvez da vida de Salomão, onde a sabedoria, que era aquela sabedoria que vinha do alto, de Deus, já não estava mais em processo. Porque uma vez que Salomão se tornou idólatra, né, ele estava invocando deuses diferentes, né, os deuses do Egito, né, os deuses das suas mulheres. Então, assim, a minha Bíblia diz que Deus não sequer pode contemplar a iniquidade. Então, quando Salomão estava invocando outros deuses, a presença do Deus Jeová não estava presente. Então, esses jovens não presenciaram, não viram um reinado totalmente direcionado por Deus. Eles viram a fase da idolatria. E o que me faz pensar que esses jovens que cresceram com Roboão não compactuavam da sabedoria herdada dos mandamentos e dos estatutos de Deus. E ele pede esses dois conselhos, um para os antigos, um para os jovens. E o interessante é que Roboão escolhe o conselho dos jovens, e essa palavra que eu li, ela é dura, porque ele diz assim: se meu pai vos castigava com açoite, eu vos castigarei com escorpiões. O que é isso aqui? Isso aqui é meninice, né? Isso aqui é imaturidade. O nome disso aqui é autoafirmação. Roboão estava acabando de chegar no trono e estava querendo se mostrar que não era rei também e que podia fazer e acontecer também, né? Autoafirmação é coisa de menino,
A autoafirmação é coisa de imaturo, né? Então, quando a gente confia no que Deus fez na nossa vida e que Deus age através de nós, a gente não precisa se autoafirmar, porque os nossos atos vão refletir a glória de Deus. Se você é uma pessoa que sempre faz atos e consegue acreditar a glória dos seus atos a Deus, olha, eu faço isso aqui porque Deus me possibilita fazer. Quando você repassa a glória para cima, você não corre o risco de se intoxicar e tentar se autoafirmar, dizer que é bom e que faz e acontece. E o que aconteceu com o Roboão? A meninice dele, o despreparo, né, que isso aqui era um desprepa. Olha o que ele fala aqui. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Né? A falta de humildade. O cara está herdando um reino do homem mais sábio que pisou na terra. E ele não tem nem o mesmo pacto com Deus para poder chegar e querer falar, né, dessa forma, né? Então, além da autoafirmação, tem uma falta de humildade aqui gigantesca, né? Então, assim, não tem como dar certo. Não tem como dar certo, né? E o que a gente traz para o nosso dia? Como eu tenho visto pessoas que agem assim, né? Usando da autoafirmação e pior, às vezes usam até a palavra para se autoafirmar, né? E isso é uma estrutura imatura, né? É uma coisa de menino. E a Bíblia nos ensina que nós não devemos ser meninos. Nós devemos ter porte varonil, nós temos que ser homens conscientes, mulheres virtuosas. E essas estruturas de autoafirmação, quando a gente identifica isso, é um princípio muito ruim, porque isso é um indício de que as coisas podem não dar certo. Às vezes você tem boas características, às vezes você tem habilidades, às vezes você tem boas oportunidades, mas isso não quer dizer que isso te dá vitória garantida nos pleitos, que isso vai te propiciar alguma coisa. Isso às vezes é uma característica do seu ser final. Se você vai saber implementar essa característica nas diversas situações da sua vida, é outra coisa. Então, que nesse dia a gente possa fazer morrer essa natureza carnal de autoafirmação, né? De autoelevação, de autopropaganda. Se você for para ser conhecido, que você seja conhecido por um reflexo, um espelho da glória de Deus. Que nós possamos caminhar os nossos dias em humildade, para que possamos ser um receptáculo da glória de Deus. Que nós possamos andar refletindo a glória de Deus. Que possamos, essa é uma oração que eu faço há muitos anos, que aonde eu pise, onde eu coloque a planta dos meus pés, que ali eu seja reconhecido como um homem de Deus. Que a gente possa pensar assim: se você ainda não se importa com que onde você esteja, ali seja reconhecido como um pequeno Cristo, você tem que rever sua conversão. Porque esse é o objetivo de Deus. A multiplicação que Deus propõe no ID é exatamente essa. É que nós sejamos conhecidos por sermos espelhos, receptáculos da glória dele. Esse pequeno fragmento da glória dele. E o que é essa manifestação da glória dele em nós? É a nossa regeneração, o nosso fruto de salvação. Que nesse dia você possa não apresentar autoafirmação, mas que você possa ser uma seta que indica o que Deus fez na sua vida. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Meu nome é Diego Ramos, esse aqui é o Clube Santo, e a boa do dia é: seja santo todo dia e reflita a glória de Deus.